Central aumenta a taxa de juros. Governo reclama, presidente do PT reclama, CNI, Confederação Nacional das Indústrias, reclama, comércio varejista reclama, mas o mercado acha que é pouco. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor. Vamos analisar se esse aumento do Banco Central quanto à questão de juros é positiva ou negativa para a economia, o que ela vai refletir a você e no seu negócio, e quem tem razão. É o governo reclamando? É a indústria reclamando? Ou é o mercado que acha que precisa melhorar? Como todos já sabem, a taxa de juros subiu para 13,25. Um ponto percentual. Já tinha sido anunciado ano passado que teria esse aumento e mais na próxima reunião outro aumento. Então houve uma choradeira geral. Mas vamos seguir aqui. Na CNN diz: indústria critica alta da Selic a 13,25 e cita desaceleração no setor. Banco Central decidiu elevar a taxa de juros para 13,25 na primeira reunião do ano, com Gabriel Galípolo à frente da autarquia. Então aqui a primeira coisa a dizer é o seguinte: o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo Lula, estavam todos esperando para saber qual seria a posição do novo presidente do Banco Central. Se ele iria ser político ou se ele iria ser técnico. A primeira decisão dele foi técnica, não só dele, como todos do membro do Copom, porque foi uma votação unânime. Eles simplesmente seguiram aquilo que já estava planejado, tendo em vista o aumento do dólar, bem como o aumento da inflação. O Banco Central tem como finalidade manter a estabilidade da moeda, manter a moeda forte. Em outras palavras, é tentar segurar a inflação. Mas e aí, por que a indústria está criticando? Não precisa ser muito inteligente para saber que com o aumento da taxa de juros, o custo do dinheiro começa a ficar mais caro. Todo produto para ser comprado parcelado fica mais caro, porque você vai pagar uma taxa de juros maior, a parcela vai ser maior. Dificulta simplesmente o consumidor na hora da compra, bem como o próprio industrial, o comerciante, na hora que ele precisa renovar o equipamento, renovar seu maquinário, comprar um novo programa, adquirir um novo bem, então tudo fica mais caro. E com isso, a economia contrai. O CNI, em nota, considerou o aumento como injustificado em um movimento que ocorre como consequência da longa cultura de juros reais elevados que persiste no Brasil. Não, aqui eu vou ter que discordar da CNI. Eu concordo com ela que a taxa de juros elevada é prejudicial à indústria, à economia como um todo. Mas ela na nota dizer que é um movimento de consequência da longa cultura de juros reais elevado que persiste no Brasil é errado. Porque quem faz os juros ficar caro nada mais é do que o governo. O governo, quando tem déficit orçamentário, tem descredibilidade, o que acontece? Tudo fica mais caro, porque quem dá valor à moeda é a credibilidade, é o fiscal do governo. O governo, criando déficits fiscais, cria o quê? Uma instabilidade, perde o poder de compra da moeda. Então não é uma cultura de juros reais elevada, é uma cultura de governos gastadores. E aqui tanto vale para a direita, quanto vale para a esquerda, quanto vale para o centro, quanto vale para cima, quanto vale para baixo. Todos os governos no Brasil, se você olhar ao longo do tempo, foram quase sempre todos eles gastadores, tirando uma ou outra exceção, um ano ou outro excedente, mas na maioria sempre apresentou o quê? Déficit fiscal. E com isso vai criando inflação, a moeda vai perdendo valor. Tanto que se você fizer uma projeção entre quando foi criado o real e hoje, se perdeu mais de 90% do poder de compra. Na matéria, o CNI também diz uma coisa que eu acho importante a gente destacar. Com decisão, o Banco Central mostra que continua ponderando equivocadamente os fatos econômicos mais relevantes no cenário atual, principalmente no que diz respeito ao quadro fiscal e à desaceleração da atividade do país. Diz o presidente: olha, vamos destacar aqui uma coisa, que o Banco Central mostra que continua ponderando equivocadamente. Não, o Banco Central não está ponderando equivocadamente, não. Ora, a inflação não está subindo? Todo mundo não vê lá na prateleira do mercado como tudo está mais caro? Será que é tão difícil demonstrar que a inflação está alta, que os preços começaram a subir de forma demasiada? Que sim, a inflação está elevada. E como é que o Banco Central faz?
Ele aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. É a única forma que ele tem para poder tentar esse ajuste. Aí ele continua aqui, principalmente no que diz respeito ao quadro fiscal. O Banco Central não está equivocado com o quadro fiscal, ele sabe que há déficit, e o déficit vem o quê? Aumentando. Mesmo lá o governo Lula dizendo que cumpriu praticamente o arcabouço fiscal, que o déficit ficou só em 0,1, todo mundo sabe que esse número é um número praticamente maquiado, porque foi tirado da despesa vários itens chamados parafiscais, extraordinários, porém ele foi pago. E se ele foi pago, houve contração de dívida ou impressão de moeda que gera inflação. Então não adianta você querer maquiar números contra a realidade dos fatos. Você contrai dívida, você imprime dinheiro, você gera inflação. E o que o Banco Central tem que fazer? Aumentar juros. Então ele não está equivocadamente no que diz respeito ao quadro fiscal. Não, ele está correto. E a desaceleração da atividade no país. Sim, mesmo o governo Lula dizendo que o PIB está crescendo, o próprio Haddad, em entrevista, já falou que o PIB para esse ano deve ser menor em pelo menos 1%. Eu até acredito que vai ser um pouco mais. O próprio Haddad diz que é 1%. Então, há uma desaceleração na atividade do país. E aí, a CNI, nesse ponto, ela tem razão. Se a atividade vai começar a diminuir, obviamente, a questão da inflação ela começa a se controlar. Porém, o que a CNI esqueceu é que o gasto do governo está sendo muito elevado. Então, mesmo com a desaceleração da economia, a inflação ainda persiste. E vamos lembrar que agora nós tivemos o aumento do diesel, não só do imposto, como também o aumento na refinaria. Isso também vai pressionar os preços. No site do 247, diz lá, Ricardo Capelli, decisão do Banco Central prejudica gravemente o desenvolvimento da indústria nacional. Sim, ele tem razão, sim, claro. Como a gente já falou, com juros elevados, a indústria perde muita competitividade, porque fica tudo mais caro, não só para o brasileiro comprar, mas como também para vender para o exterior. E nesse aspecto, ele tem toda a razão. Mas a questão é, o que o Banco Central faz? Não aumenta a taxa de juros e aí a inflação explode? Será que isso não é mais prejudicial ainda à indústria? Aqui ele destaca um detalhe. O dólar caiu 8 vezes consecutivas, destacou o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Olha, essa observação dele, eu entendo que ela é muito pouco pontual. Sim, o dólar do final do ano para cá, sim, veio caindo. Porém, são fatos pontuais. O dólar subiu muito por causa da especulação e da inflação e agora ele está voltando ao patamar dele. Não é esse ajuste sazonal que faz o Banco Central simplesmente aumentar a taxa de juros. Não, isso vai dar um pico nos preços, mas depois os preços se arrefecem. Continuando na matéria, o Ricardo destaca, é inaceitável a decisão do Banco Central subir ainda mais a segunda maior taxa de juros do planeta. O que justifica isso? O dólar caiu 8 vezes consecutiva. O Brasil possui condições macroeconômicas sólidas. Aí eu vou começar a discordar dele. Sim, agora o Brasil não tem a segunda maior taxa, já tem a primeira, porque a Argentina baixou a taxa de juros dela. O que justifica isso? O dólar caiu 8 vezes. Como eu já disse, é uma queda pontual. Porém, a tendência do dólar é que ele continue a apontar para cima. Ele vai agora se estabilizar e vai agora gradualmente subindo junto com a inflação. O real começa a perder valor, obviamente, ele começa a ficar mais caro perante o dólar. O Brasil possui condições macroeconômicas sólidas. Não, eu não entendo que há uma solidez nessa macroeconomia. O governo está destruindo a macroeconomia brasileira. Todos os índices e fatores vêm caindo. Exemplo, dezembro agora nós tivemos pelo CAGED uma perda de mais de 500 mil vagas. Apesar do IBGE dizer que a taxa de desemprego diminuiu, estamos na menor série histórica, o CAGED não deixa de mentir. Foram mais de 500 mil vagas fechadas. Então não há uma macroeconomia sólida. Pelo contrário, ela está frágil. Tanto é que a reação do mercado, a reação do consumidor é de quê? De segurança, de cautela. Ninguém está empolgado com a economia. E voltando a outra matéria da CNN, diz lá, Copom mostra preocupação com a trajetória da dívida do governo. Exato, aqui é um dos maiores problemas, é a questão fiscal. Ora, a dívida do governo vem aumentando consideravelmente. E isso vai trazer o quê?
um problema de capacidade de pagamento. Tanto é que a taxa de juros já passou de 7%. Já teve vezes do governo ter que botar títulos no mercado com praticamente 8%. É um juros absurdo. Isso está se tornando uma bola de neve para se pagar. Isso mostra a fragilidade do governo. O governo não quer cortar nenhuma despesa, ele só está apostando no aumento da arrecadação. Mas, ora, se o Haddad já falou que o PIB deve cair 1%, então nós vamos ter retração na arrecadação. E se a despesa continuar aumentando, essa é a preocupação correta do Banco Central. Então, mesmo que prejudique a indústria, mesmo que prejudique o comércio, seria muito pior deixar a inflação galopante. No Metrópolis, mostra um dado muito interessante. Está aqui, ó, recuperações judiciais no Brasil atingem o maior número em 20 anos. O crescimento foi de 62% em relação a 2023, de 173% sobre 2022. Isso apesar do crescimento do PIB no ano passado. Olha, não há uma dicotomia. Se a economia está bem, como é que você tem um aumento de 62% de empresas quebrando? De 173% em 2 anos de empresa quebrando. O governo bate no peito e diz que em 2 anos de governo o PIB cresceu 7%. Ora, se cresceu 7%, por que as empresas estão quebrando? Por que as empresas estão fechando? Não tem uma dicotomia, não há uma dissonância entre o número e a realidade? Por que você acha que está tendo uma briga no IBGE? Será que esses números têm realmente uma veracidade? Eles têm fidedignidade com a realidade? Essa é a dúvida do mercado. Isso traz descrédito para o governo e cada vez mais, com mais descrédito e com mais gasto, cria-se um problema maior na economia brasileira. Eu entendo a CNI reclamar, e ela tem razão, mas eu acho que falta apontar qual é a questão principal. É ir lá no âmago, botar o dedo na ferida, falar o que realmente é necessário, é dizer, governo, pare de gastar. E voltando lá na página do 247, diz o seguinte: crise de confiança e crise de governo. A crise decorre do fato de que setores importantes da sociedade questionam a confiabilidade que o governo faz e diz. Exato, aqui é um dos grandes problemas. O governo fala muita coisa, mas não faz. Ele prometeu picanha, entregou pé de galinha. Prometeu viagens, aeroporto lotado, mas as passagens aéreas subiram. Prometeu que simplesmente todo mundo ia se vestir melhor, foi lá e taxou as blusinhas da Shopee. Disse que não aumentaria imposto e teve os memes do Taxade. Ninguém mais está acreditando no discurso do governo. Não adianta mais o ministro Haddad, o Lula, ou seja lá quem for, ir para a televisão e dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer isso. Ninguém acredita. Teve a crise do Pix. Foi um barata voa. Depois veio a questão da inflação. Não, nós vamos intervir nos alimentos. Ficou todo mundo com medo de voltar ao quê? Ao tabelamento de preço. Foi outro barata voa. Agora, o governo foi lá e fez uma propaganda. Ó, o combustível vai aumentar porque é o ICMS, é o Estado, não é o governo federal. O governo federal não autorizou que a Petrobras aumentasse. Aí o que aconteceu? Sim, dia 1º de fevereiro houve o aumento da tributação e a Petrobras foi lá e aumentou o diesel também. Isso tudo faz o quê? É uma descredibilidade. E o professor Aldo aqui tem toda a razão no que ele fala. E no artigo dele, ele vem concordando com tudo que eu venho falando. Tá lá. O papel do governo na crise de credibilidade. A crise de credibilidade foi gerada pelo próprio governo. O presidente Lula e alguns líderes do PT fazem discursos considerados inconsequentes. Exato, aqui é que está o grande problema. O governo está vivendo de propaganda e não de ação. E olha bem, isso está na revista 247. É um blog, é uma página altamente com viés de esquerda. E a própria esquerda já começa a perceber que não dá mais para você esconder debaixo do tapete. E só para a televisão falar, mas não entregar aquilo que fala. E ele continua. Mesmo quando Gabriel Galípolo e alguns dos diretores do Banco Central, indicados pelo atual governo, votaram a favor da elevação da taxa de juros, Lula e esses líderes continuam a acusar o então presidente do Banco Central de ser um traidor do Brasil. Ora, veja bem, não foi o próprio Galípolo que foi indicado pelo Lula? Não adianta dizer, não, isso é culpa do presidente anterior. Não! A última reunião em dezembro, sim, feito pelo Campos Neto, era ele que comandava, mas vamos dizer,
todos que estavam ali, inclusive o Galípolo, aprovaram. E agora, nessa nova reunião de janeiro, eles fizeram o quê? Ratificaram, ou seja, eles continuaram com a mesma posição. Poderia o Galípolo, junto com os demais membros, agora todos do governo Lula, simplesmente dizer não, nós entendemos que o juro está alto, que isso prejudica a economia. Nós estamos alinhados com o pensamento que tem o presidente. Mas não. E aí veio o quê? Essa postura gerou incoerências. Afinal, como ficariam o Galípolo e os diretores seguiram a mesma linha? Esse tipo de conduta enfraquece a credibilidade do governo. Exato, não adianta você ir lá para a internet, para a televisão, falar bravata, porque a realidade é diferente. E aí o que vai acontecer com você, com a sua empresa e com o Brasil? Essa é a grande questão. Com isso, fica claro que se o governo não mudar a atitude, não mudar a macroeconomia, não cortar na pele, não olhar para a economia com olhos de austeridade, o Brasil não vai melhorar. A taxa de juros vai continuar a subir, porque a inflação vai continuar a subir. Nós vamos agora também passar por um momento de turbulência internacional. Está ali o Trump começando a taxar. Já taxou o Canadá, já taxou o México, vai dizer que vai aumentar as taxas sobre a China e já começou a olhar para o Brasil. E aí o governo Lula vai lá e diz o seguinte: vou fazer reciprocidade. Se o governo Trump taxar os nossos produtos, eu também vou taxar os produtos americanos. Só que tem um pequeno detalhe. O governo brasileiro representa 2% do comércio nos Estados Unidos, porém os Estados Unidos representam 20% do nosso comércio. Ora, taxar sobre 25 é muito maior do que você taxar sobre 2. Então há uma disparidade, não adianta fazer essas bravatas. Só quem vai sair no prejuízo é o brasileiro, a indústria, é o comércio. E aí o que vai acontecer? O reflexo contra a indústria, contra o comércio, contra os serviços, vai ser muito pior do que nós temos hoje. Então, se o governo não mudar o ponto, não mudar a forma, você, dono de indústria, dono de comércio, prestador de serviço, tem que ficar atento. Você também precisa começar a prestar atenção nos seus custos. Para quê? Para que você não seja surpreendido, porque fatalmente o seu nível de vendas vai diminuir, porque a economia vai contrair. Isso já é certo. O ministro Haddad falou que o PIB vai cair 1%. Se o governo maqueia esse número, já tem gente dizendo que em 2025 a gente pode o quê? Entrar em recessão. Se me falha a memória, não sei se foi o Banco Bradesco ou o Banco Itaú, um dos bancos já começou a avisar risco de recessão. Então você, proprietário do seu negócio, tem que ficar atento a esses pontos. Aqui no canal, inclusive, eu tenho um vídeo sobre dicas de venda. Como é que você procede para tentar, nesse período, diminuir ao máximo a sua perda de venda. Então, se você curte esse tipo de informação, coloque o dedo no like aí para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. Se você tem uma dúvida, quer fazer um comentário ou mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E se inscreve no canal para que você possa acompanhar as minhas análises, tudo sobre economia, política e negócios e empreendedorismo. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.